O Rio de Janeiro não existe. Eu tô falando sério, eu olhei no Google Maps e o Rio de Janeiro não existe. Fala galera, eu sou o Juca, mas meu nome não é Juca e esse aqui é o canal História Maluca, com os momentos mais empolgantes da história. Mas então, do que eu tô falando? Eu tô falando do nome da cidade. A cidade se chama Rio de Janeiro, mas então tem que existir um Rio de Janeiro no Rio de Janeiro? Se não tem o Rio de Janeiro, por que ela se chama Rio de Janeiro? É basicamente disso que eu vou falar nesse vídeo. Então já deixa aí o seu like, compartilha o vídeo com os amigos e também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo, beleza? Vamos lá! Geralmente, o topônimo de uma cidade tem a ver com questões geográficas ou históricas. Minha cidade se chama São José do Rio Preto porque existe um rio chamado Rio Preto e no século XIX foi encontrada uma imagem de São José neste rio. Alguma coisa assim. Vamos olhar no mapa agora que eu vou te dar outros exemplos de cidades que têm um topônimo geográfico. Por exemplo, aqui em Rio Preto, se você der o zoom aqui, você vai encontrar o Rio Preto. Rio Preto. Em Lucas do Rio Verde, se você olhar aqui, do lado aqui tá o quê? O Rio Verde. Santa Cruz do Rio Pardo, se você der um zoom aqui no rio, você vai descobrir que ele se chama Rio Pardo. Até mesmo Três Lagoas, se você for em Três Lagoas e olhar no mapa, realmente tem aqui ó, 1, 2, 3 lagoas. Beleza, só que aí se a gente for olhar no Rio de Janeiro, não tem o Rio de Janeiro. Por que então se chama Rio de Janeiro? Vamos lá, antes disso, queria contar que o Rio de Janeiro não era o Rio de Janeiro como conhecemos hoje, até um pouco tempo atrás. Antes de 1960, não existia o estado do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, a cidade, não era a capital de nenhum estado. Em 1763, o ministro português Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Desde que a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, Rio de Janeiro virou a capital do país. E desse modo, acabou se tornando o Distrito Federal. Brasília só surgiria muito tempo depois. A região que hoje conhecemos como Estado do Rio de Janeiro se chamava Província do Rio de Janeiro e a capital era Niterói. Depois que Brasília foi fundada, então, o Distrito Federal do Rio de Janeiro foi desfeito, a cidade foi integrada no estado da Guanabara e se tornou a capital desse estado. Isso foi em 1960. Até 1975 o estado se chamava Guanabara, quando então teve o nome alterado para Rio de Janeiro, como é até hoje. Mas então voltando, qual é a história do nome Rio de Janeiro? Bom, segundo os registros históricos, em 1502 o explorador português Gaspar de Lemos descobriu a Baía de Guanabara, que é de onde surge a cidade do Rio de Janeiro. Ao avistar a Baía, ele acreditou que aquilo fosse um rio, fosse a foz de um rio, o Rio de Janeiro. Ou seja, ele estava enganado, porém o nome pegou, fazendo parte do topônimo da cidade desde o seu nome original, que era São Sebastião do Rio de Janeiro. Portanto, apesar de não existir um Rio de Janeiro, a cidade tem o nome de Rio de Janeiro. Existe uma outra teoria também que diz que na época a língua portuguesa não tinha tantas palavras distintas para falar dos vários tipos de corpos de água, lago, lagoa, etc. E rio ou ria era um termo muito utilizado para designar um pequeno lago, uma pequena lagoa, apesar de que também não era uma lagoa, era uma baía. Independente de qual seja a história verdadeira, o fato é que não existe um rio chamado Rio de Janeiro, pelo menos não na cidade do Rio de Janeiro. Você conhece alguma outra cidade aqui no Brasil que tem um topônimo que não tem nada a ver com ela? Se você conhece, comenta aí para eu saber. Obrigado para quem ficou até o final. Esse é o episódio de hoje e semana que vem tem mais. Valeu e até a próxima.